verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoã, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Sansão, um homem escolhido por Deus para trazer livramento para o seu povo. Nós lemos a Escritura e mostra claramente que ele nasceu debaixo de uma promessa, que ele seria um instrumento nas mãos de Deus, que ele seria uma ferramenta para assim livrar o povo de Deus da servidão daquela nação. É um Sansão, um nazireu, como a Escritura está dizendo aqui, desde o ventre da sua mãe, escolhido, predestinado para aquilo e para tomar aquela direção. Ali estava levantando um homem chamado Sansão, o qual a unção de Deus estava sobre ele, o poder de Deus estava nele. O profeta desta era diz que Sansão não era musculoso como eles ilustram, não era um homem musculoso, não era um homem de grande estatura, mas o que trazia a força, o que trazia o poder nele, era a unção de Deus. Isto é algo maravilhoso, isto é algo perfeito, isso nós podemos trazer perfeitamente para cada um de nós. O que nos torna capazes de vencer o inimigo é a unção de Deus. Amém. O que nos faz vencer, o que nos faz resistir, o que nos faz posicionar contra o inimigo é a unção de Deus que está em nossas almas. Você tem a unção de Deus? Amém. Então é o poder, é a força. Se nós formos olhar para a estatura ou para a capacidade humana, nenhum de nós temos capacidade. Mas a Escritura diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém. A única maneira de resistir, eu quero tomar aqui apenas uma escritura rapidamente, só para você abrir um pouco mais essa linha. Nós estamos falando de resistência, de força. E para resistirmos, ou para prevalecermos contra o inimigo, temos que ter o Espírito Santo na nossa alma. Sansão tinha esta autoridade, porque a unção de Deus estava nele. Você continuar lendo a Escritura, você vai ver ali como Deus usou Sansão.
como ele foi instrumento na mão de Deus. O profeta diz: Deus usou Sansão enquanto ele permaneceu no caminho. Deus usou Sansão enquanto ele estava ali obedecendo a Deus, porque ele guardava o segredo. Nós sabemos disso. Como a Escritura diz que navalha nenhuma poderia ir ao seu cabelo, ele deveria permanecer com o seu cabelo crescido, porque através daquele sinal ali estava a força de Sansão em seus cabelos. Mas nós estamos falando de resistir, né? E a única maneira de resistir é ter a unção de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Está vendo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Você quer ser encontrado com força? Amém. Com autoridade? Amém. A única maneira é fortalecendo-se no Senhor. Ele é a fonte de toda a força, de todo o poder, de toda a autoridade, para que você possa resistir o dia mau. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí você nota a Escritura mostrando que Sansão era um guerreiro, né? Matou 1000 filisteus com uma queixada, estava ali lutando contra aquele exército, um homem com o poder de Deus, um homem que as pessoas temiam ele, os exércitos temiam Sansão. Mas chegou o momento, o profeta, que Sansão começou a flertar com o mundo. E o profeta diz: aí está o perigo. Aí é quando nós perdemos a nossa força. É aí quando nós perdemos a nossa autoridade. É quando nos posicionamos a flertar com o mundo. Ele não poderia de maneira alguma tomar aquela posição, mas ele fez aquilo ao começar a flertar-se com Dalila. Uma mulher que não era da mesma linhagem que ele, uma mulher que não adorava o mesmo Deus que ele adorava, mas ele envolveu-se tanto com sua beleza, com sua formosura. E isso é um quadro perfeito do tempo, da era, do momento que nós estamos vivendo. O inimigo, ele mostra para cada um de nós pratos belos, formosos, aprazíveis ao olhar, quem sabe aprazível ao ouvir, e aquilo chama a atenção das pessoas. Mas o profeta diz: quando um cristão flerta com o mundo, ele perde a unção de Deus, ele perde a autoridade contra o inimigo. E Paulo está falando aos Efésios aqui, capítulo 6, versículo 10 e adiante, ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está vendo que ele é astuto? E ele usou de astúcia, né, contra Sansão. Sansão, você não me ama o suficiente. Se você me amasse, você me diria onde está o seu segredo, onde está a sua força. Não é o inimigo? Não é a sagacidade de Satanás? Ele chega desta maneira, ele se manifesta desta maneira. Por que você não me mostra onde está a sua força? Ou por que você não me mostra onde está a porção, onde está o teu poder? Minha Escritura diz que Sansão começou a envolver-se com isso, né? Se vocês me amarrarem com cordas novas, eu não posso resistir. E aí Dalila, com a sua sagacidade, foi ali, tomou aquelas cordas novas, amarrou Sansão e gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. E a Escritura diz que ele se levantou, rebentou aquelas cordas e se colocou contra os filisteus.
E ela continuou insistindo. Você olha a Escritura dizendo que ela foi insistente em perguntar. E o profeta diz que o inimigo da nossa alma, ele é insistente. É verdade. Se ele tenta algo conosco hoje e nós resistimos, amanhã ele trará um novo prato, uma nova oportunidade, uma nova linha de pensamento, tentando achar algo para nos destruir. Se Sansão tivesse ouvido o conselho de seus pais, o profeta diz, se ele tivesse ouvido o conselho de sua mãe, ele não tinha ido flertar com aquela mulher. Ele não tinha chegado naquela condição em que ele chegou, de ser derrotado e envergonhado por aqueles filisteus. Mas ele continuou ali, né? A Escritura diz: ah, você não me ama. Se você me amasse, você me diria onde está a sua força. E ela foi insistente. Por isso devemos ter discernimento de espírito. Verdade. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, dai-me discernimento de espírito, para discernir o que é certo e o que é errado. Mas Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, está vendo? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada do Espírito, é a palavra. Jesus venceu a Satanás com a palavra. Aleluia. Está vendo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Estamos falando de resistir, né? Sansão não resistiu, né? Quem sabe aquelas palavras doces de Dalila, né? Quem sabe deitou no colo dela e ela começou, quem sabe, a mexer os seus cabelos, fazer carícias em Sansão, dizendo: Sansão, me conte, o seu coração não está em mim? Por que você não me revela onde está a sua força? E a Escritura diz: ó, eu sou nazireu de nascença, e a minha força está em meus cabelos. E a Escritura diz que ali ele se encontrou derrotado, porque ela cortou as suas tranças, e gritou: Sansão, está vindo os filisteus! E quando ele levantou, já a unção de Deus não estava mais nele, a força já não estava mais ali, e ele passou a mão em sua cabeça e já não havia ali mais assim o seu cabelo, tinha perdido a unção, tinha perdido a força. E a Escritura diz que eles tomaram Sansão e de imediato furaram os seus olhos, tirou dele o direito de visão, de ver, de enxergar. E um homem sem unção de Deus, uma mulher que perde a unção de Deus, perde também a visão espiritual. É verdade. A palavra já não faz mais efeito para ele. A visão espiritual, concernente à adoração, concernente à obediência, já não faz mais nenhum efeito em sua vida. Ele perdeu a visão espiritual, ele perdeu a direção. E a Escritura diz que feriu os seus olhos.
cegou Sansão. Sansão já não podia mais ver. Primeiro ele perdeu a unção, depois ele perde a visão. E a Escritura diz que foi colocado ali no moinho para arrastar uma moenda. Sansão no moinho. Todo jeito que Sansão andava, ele estava na mesma condição, andando em roda. Andando em roda. Um homem e uma mulher sem unção de Deus, ele perde a direção, perde o sentido. E Sansão estava ali andando. E agora Sansão era uma pessoa, porque as pessoas, o inimigo podia chegar e fazer chacota dele, zombar dele, rir dele. Onde está a sua força? Onde está a sua força, Sansão? Olha a sua condição. Mas a Escritura diz que havia uma grande festa ali, daqueles deuses paganos. E ele foi levado ali naquele templo. Mas quando ele chegou ali, eles começaram a zombar. Oh, Sansão, você está tão forte que um menino tem que te direcionar. Você está tão forte que você não consegue nem andar sozinho. Onde está a sua força? Mas a Escritura diz que Sansão orou a Deus: Senhor, eu quero a unção, nem que seja uma única vez. Glória a Deus. Eu quero a unção, nem que seja pela última vez. Eu quero a unção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele reconheceu quem era Deus. Ele conhecia que tinha um Deus que velava por ele, mesmo que ele estivesse naquela condição, cego, sem unção, sem direção. Mas ele veio e fez uma retrospectiva em sua alma e disse: eu tenho que clamar por este Deus. Senhor, apenas uma vez mais me dê a unção do Senhor. Amém. Quem sabe nesta noite nós estamos nessa condição, precisando pedir a Deus: Senhor, dai-me a unção mais uma vez. Amém. Porque pequei, porque transgredi, porque flertei com o mundo, e eu quero a unção do Senhor. E ele pediu que o levasse àqueles pilares daquele templo. A Escritura diz. E ali ele orou a Deus. E ele colocou a mão naqueles dois pilares. A Escritura diz que ele matou mais filisteus com a queda daquele templo do que quando ele estava guerreando. Verdade. Ele não saiu como um derrotado, mas ele saiu como um vitorioso. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Amém. Está vendo? Oh, vamos rapidamente aqui. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue. Amém. Está vendo? Na medida que estamos seguindo a Cristo, Ele está guardando as nossas vidas. Amém. Ele está guardando o nosso caminhar. A Escritura diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Amém. Você crê que o anjo está ao seu redor? Amém. Está vendo? Porque você teme a Deus. Você busca a Deus. Está vendo? Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. E Deus tem misericórdia das nossas almas. Aí eu oro, Deus não ouve. Eu faço um pedido, Deus não me atende. Eu me encontro às vezes frustrado, me encontro às vezes aflito, eu me encontro às vezes desanimado com a palavra. Quem sabe tem tomado uma outra via, tomado uma outra direção. E o profeta diz: Deus não pode usar uma pessoa que sai do caminho, que toma outra direção. Deus não pode usar mais pessoas que estão flertando com o pecado, flertando com o mundo. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos
nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no Espírito, na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Aleluia! Amém. Está vendo? Não é a condição que nós estamos mostrando aqui de Sansão. Enquanto ele estava no caminho, Deus estava usando Sansão. Enquanto ele estava obediente à palavra, Deus estava usando ele. A unção estava nele. O poder de Deus estava nele. E o profeta, se você obedece à palavra, se você adora em espírito e em verdade, Deus está te usando. Deus está fazendo presença em sua vida. Amém. Aleluia! Então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviar após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Por isso nós devemos fazer como a Escritura diz, que Sansão, ele voltou novamente para o caminho. Ele arrependeu-se. Ele olhou a sua condição e disse: que condição que eu estou. Mas ele disse: Senhor, me dê uma chance, me dê uma oportunidade, apenas mais uma oportunidade, porque houve ali um arrependimento. Ele estava voltando para o caminho e a unção de Deus veio sobre ele novamente. Aleluia! E o profeta diz que o arrependimento ele move o coração de Deus. Quando nos arrependemos, quando mudamos a nossa direção, mudamos o caminho das nossas vidas, a unção de Deus vem sobre nós novamente. E aí nós podemos resistir o dia mal, porque estamos revestidos de toda a armadura. Temos o capacete da salvação. Está vendo? Temos o escudo da fé, que é a palavra de Deus, a espada que é a palavra de Deus. Porque nós estamos no caminho. Aleluia. Vou fechar aqui. Está vendo? Lembre-se, nós não estamos num piquenique. Isso é pura verdade. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristãos, que isso é tudo o que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam cristãos e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno cristão para lutar. Amém. Aleluia! Lutar com o combate da fé. Eu me torno cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como ele para saber como nos fortificar, para saber como lutar e combater. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação ou alguém disse. Nós vamos à guerra, algumas de suas ideias, porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, de maneira que o Espírito Santo nos dirigia. E que ideias ele nos daria, porque ele é generalíssimo do exército cristão. Aleluia! Está vendo? Então a maneira de vencer, a maneira de ter a unção de Deus é permanecer no caminho da palavra. Amém.